Olá, humanos! Tudo bem? Buenos dias! Hoje a gente vai bater um papo muito legal com Edson Marcos, meu querido Edson. Edson é um amigo de longa data, aprendi muito com ele e a gente vai contar da nossa história. Fui monitor do Edson, caramba! E Edson é um dentista, um periodontista de ponta e a gente vai falar dessa interface odontologia, fisioterapia, mas antes eu quero te chamar para clicar nesse botãozinho aí e chamar mais Ah, lá. gente. Edson, Tudo bom, meu amigo? querido! Que bom te ver, meu rapaz! Tudo bem Tudo bem? contigo? Muito bom, Beleza? rapaz! Deixa eu falar um Excelente recado estar aqui aqui pro com você pessoal, hoje. Edson. Oi? Hoje está acontecendo lá em Brasília, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá. Hoje está acontecendo lá em Brasília uma votação muito importante para a gente, fisioterapeuta, que é um projeto de lei que vai colocar o fisioterapeuta 24 horas no CTI. Acredita se quiser, ainda não é obrigação, e a gente está votando isso. Então, eu acabei de fazer um post, Paula, dá uma olhada aí, para a gente pressionar os deputados, para os deputados votarem a favor desse projeto. Então, se você puder aí pegar caneta e papel, anota o telefone desses deputados e vamos fazer política para a gente conseguir que seja uma verdade fisioterapeuta 24 horas nos CTIs. E se a gente não fizer a nossa ação política, as coisas não se movem. Mas hoje a gente vai falar de Não, odontologia e fisioterapia. Deixa eu anotar aqui, ó. ô, Renato, só te dando mais uma força, eu vi a importância disso, porque a odontologia já tentou e não foi aprovado, entendeu? Então é por isso que é importante a classe se engajar para que haja esse processo de votação, né? E a gente não tem jeito, tem que ser dessa maneira aí, para que seja benefício para a classe inteira. Então, essa tua proposta é muito interessante aí de realmente colocar isso em pauta para que as pessoas da área possam cada vez mais ser valorizadas, né? E ter benefício disso para a profissão mesmo, entendeu? Legal. Cara, se isso não acontece, e sabe por que não foi? Porque a classe médica, ela tem uma paranoia que ela vai perder espaço. E é tão maluco isso, porque não é a classe médica como um todo, porque os médicos Sim, que estão claro. no dia a dia, eles sabem da importância de ter colegas ajudando. Mas a classe médica política, ela está lá defendendo os interesses e de ter mesmo cientista, deputado, fisioterapeuta deputado, senador, presidente, porque senão a gente vai ficar na mão desses loucos defensores de espaço. Mas vamos falar de ciência hoje, falar de trabalho. Não, Simon está verdade, aí, com doutora certeza. Luciana, Leonardo, Elderson, só gente top. Amigão, Que bom, fala um que pouquinho de bom. você, Edson. Você sabe Então, o quanto eu te admiro. A nossa história já é muito antiga. Estou muito com feliz de ter certeza, você com aqui. certeza. E Para me mim conta um hoje é um pouquinho aí prazer. de você, da sua formação, Então, da sua história até agora. então, para mim hoje é um prazer poder estar aqui na tua live. A gente já tem uma história muito grande. Na verdade, eu sou formado em odontologia na FRJ 96, né? Depois disso eu fiz especialização na área de periodontia, mestrado na área de periodontia. Foi justamente quando eu estava fazendo meu mestrado, que na época um amigo nosso comum, o professor Marzo Miliano, me convidou para dar aula de anatomia na Estácio, no curso de Tive com ele fisioterapia, esses educação dias. física, e aí eu tive, Atendi a esposa dele. tive o Tive com ele essa prazer, semana. tive o prazer de conhecer o Renato lá. Já era, já era, você já via que era um fisioterapeuta que ia se, com certeza que já tinha uma esteira que ia se destacar na profissão, como vem se destacando. E aí a gente começou, né, dar aula na parte de fisioterapia, de anatomia. Esse foi meu primeiro contato. Depois, obviamente, eu
fiquei na área de odontologia. Hoje eu dou aula, fiz meu doutorado em implantodontia. Hoje eu exerço minha profissão na área de periodontia, de implantodontia. A docência na Uni São José, na graduação e na pós-graduação. E a gente também tem outros cursos de pós-graduação na São Leopoldo Mandique Rio, entre outros, na área de implantodontia. Mas é muito importante a gente ter essa interação e faço também minha clínica privada já desde 96 a 22 anos, né? 24 anos, né? Então já é um tempo que a gente já tem aí de experiência. E graças a Deus a gente está sempre junto com o professor Renato, trocando ideias inerentes à vida, ideias políticas, ideias na profissão, enfim, que eu sei que a gente só agrega, que é sempre um papo agregador, uma troca de experiência, é super interessante. Quando ele me convidou para a gente fazer um bate-papo relacionado à odontologia, à fisioterapia, eu quis fazer um link, né, de determinadas situações que eu acho que pode ser importante para as duas profissões. A gente sabe que a gente tem que ter essa multidisciplinariedade. Não adianta a gente achar que cada profissão é melhor que a outra, né? E na verdade a gente sabe que tudo se completa. Na área de saúde a gente sabe que a gente não vive numa ciência exata, né? É uma ciência que a gente tem algumas limitações às vezes, em relação a resultados também. E dentro desses resultados que às vezes a gente pode ter algum tipo de sequela, mas que são sequelas que podem ser reversíveis, a gente tem que ter a ideia de como poder solucionar isso juntamente com outras profissões, né? E eu acho que esse link é um link importante para a gente fazer, para justamente a gente falar que a gente tem algumas interações. Eu acho que dentro da odontologia, as especialidades que estão mais voltadas para a fisioterapia seria a cirurgia bucomaxilofacial, que já transita muito na questão de hospital, centro cirúrgico, e tem procedimentos mais invasivos que com certeza deixam às vezes sequelas que o paciente já sabe que pode ter, mas que são sequelas que a gente pode reverter. Então acho que é uma especialidade que está muito em contato. A gente tem também a área de DTM, de disfunção temporomandibular, que hoje também a gente sabe das consequências às vezes desse tipo de problema e que a fisioterapia também pode atuar aí, né? E na nossa área de implantodontia, basicamente a área que eu atuo mais, né? Eu acho que a gente, quando tem complicações que podem acontecer, tipo alguma parestesia transitória, e que às vezes a gente sabe que pode demorar um pouco mais a passar, isso depende muito de cada caso, de cada situação clínica. Então a gente também tem situações que a gente pode lançar mão da fisioterapia aí, que eu acho que para acelerar o processo, para melhorar a questão cicatricial, principalmente relacionada pós-cirúrgico também de determinadas cirurgias que possam ocorrer e que a gente sabe que é importante a gente ter esse contato e essa troca de experiência. Edson, quando a gente fala da interdisciplinaridade, a gente toca num ponto que é quase uma hipocrisia no Brasil, né? A gente fala que é interdisciplinar e não é. E quando é transdisciplinar, aí é utópico, aí é maluco. Então, só para a gente deixar claro para o leigo, interdisciplinar é quando eu e o Edson estamos cuidando de um cliente e esse cliente está sendo conversado por dois colegas de profissões distintas, independente de quem está fazendo o cuidado é em prol do cliente. E quando é trans, é que os dois sabem a fundo o que o outro está fazendo. E isso seria, na prática, tão bom, porque ninguém está roubando nada do outro. A gente está, na verdade, se apropriando de um conhecimento, porque o ser humano é indivisível. A verdade é que a dor orofacial, ela não é do dentista e ela não é do fisioterapeuta, ela é do cliente. O cliente é que tem dor. E ela pode ser resolvida, ora pelo fisioterapeuta, ora pelo dentista. E a gente fica... graças a Deus, eu e o Edson não somos assim, porque a gente tem essa boa relação e esse bom entendimento que o cliente é o principal a ser cuidado, brigando às cegas para ver quem cuida desse cliente. E, na verdade, quando a gente conversa,
a gente percebe que, às vezes, uma dor de dente não é no dente. É uma dor referida no dente, que tem a ver com uma causa na face, numa região miofacial, que eu alivio e para de ser referida no dente, ou, inversamente, isso acontece, a causa é na face, o referido é na face, mas o problema é um canal que você vai ter que ir lá resolver. Essa conversa, Edson, você acha que deveria começar lá atrás, na graduação, e a gente não conversa quase nunca? Bom, com certeza, eu acho que assim, a gente, na graduação, acho que a coisa fica muito separada, né? Acho que esse início, apesar de cada área ter uma questão básica que é obrigatória a gente ter na formação, mas acho que isso podia ser mais integrado. Acho que essa integração seria mais interessante, até para a gente poder visualizar isso lá na frente, no futuro, onde não há nenhum tipo de discriminação entre uma profissão e outra dentro da área de saúde, né? Médico a sua importância, dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, Uhum. nutricionista, enfim, o pessoal da área de educação física. Então, assim, cada um dentro da sua área e trabalhando em prol, né, do melhor para o nosso paciente aí. Eu trouxe rapidinho alguns exemplos aqui, Renato, que eu acho que seria Claro, legal eu mostrar aqui e depois a gente entra num debate aí. Vou por colocar favor. aí, deixa eu só ver se está bem enquadrado aqui. Agora Tá dando para ver. na tela, vou enquadrar bem aí. Então, na verdade, o que a gente fez, né? Vou falar um pouquinho dos terceiros molares, que normalmente os cirurgiões bucomaxilos que atuam mais nessa área, mas o clínico bem treinado, com curso específico, também pode fazer. Ô, Então, Edson, eu vou só oi. pedir um minuto. Pessoal, já fizeram várias perguntas aqui sobre odontologia no autismo, odontologia e estresse. Façam as perguntas para o final, guardem as perguntas para o final, que eu vou abrir de novo. E eu vou tirar os comentários agora para as pessoas verem melhor a aula, tá bom? Vou tirar os comentários só para o pessoal ver melhor a sua aula, que eu sei que está muito bonita. Vamos lá. Vou desativar os... Pode continuar, Edson. Então, na verdade, a ideia, normalmente quem trabalha mais nessa especialidade é o cirurgião bucomaxilo. Os cirurgias podem ser feitas a nível de consultório ou casos mais complexos a nível de centro cirúrgico hospitalar, para maior segurança do paciente, porque dependendo da situação clínica, a gente pode ter riscos maiores, né? E quando a gente tem, por exemplo, um dente num posicionamento inadequado, um terceiro molar, seja inferior, superior, que na verdade é o siso, né? A gente tem indicação para extração por conta de alguns motivos, ou dele poder estar trazendo uma questão de pericoronarite para o paciente, inflamando essa gengiva que está próxima aos dentes adjacentes. Isso cria uma inflamação local, porque acumula biofilme ali, placa bacteriana, enfim. Então aí você não adianta só remover tecido, você tem que acabar removendo o dente, né? Ou situações que ele fica ali durante um tempo, o paciente vai deixando, vai deixando. Às vezes o colega dentista já pediu, tem que extrair, mas o paciente sabe que é uma cirurgia, às vezes, complexa, um pós-operatório chato, e vai postergando até que você gera uma cárie o dente adjacente. E essa cárie pode se transformar num tratamento endodôntico de canal, enfim, criando uma complicação para o dente adjacente. Então, também a gente tem essa indicação de fazer. Ou se a gente às vezes não faz, vai deixando, e se transforma num cisto. Aí já é uma situação pior, né? Que é com maior perda óssea, tem que acabar fazendo uma cirurgia mais abrangente, né? Mas são cirurgias que às vezes, dependendo do posicionamento dentário ou até não, a gente tem na proximidade desse elemento no canal mandibular, né, onde passa um nervo aqui alveolar inferior, ou também no nervo lingual, a gente acaba tendo complicações pós-cirúrgicas, né, sequelas pós-cirúrgicas que podem ser reversíveis, né? Então, estou mostrando aqui, esse é o canal mandibular, né, um nervo que passa aqui com o nervo alveolar inferior, que nervo Edson, sensitivo, que é Edson, deixa eu te importante pedir uma para... gentileza. Se Oi, você tiver uma caneta aí para apontar, no celular, tá. o cursor do mouse está muito transparente. Se você tiver uma caneta para apontar, é melhor. Fica melhor assim?
Cadê? O cursor do mal. Ah, isso. Só para mostrar que o Isso. canal mandibular onde passa o nervo alveolar, dependendo do posicionamento desse dente, às vezes ele pode estar em íntimo contato. Uhum. Então, já são procedimentos que a gente já vai avisar para o paciente que ele tem uma grande possibilidade de ter parestesia. Então, ele já entra na cirurgia sabendo que pode acontecer. É claro também que existem situações clínicas que só quem trabalha na clínica no dia a dia sabe que pode ocorrer também. E aí a gente chega no ponto que, quando acontece, né, a gente tem que tratar situações, às vezes, a gente já tem a raiz dentro do canal mandibular, né, ou então situações que você já tem íntimo contato do nervo com o dente. Né? Eu vi aqui essa ilustração aqui, até tirei de um livro, mas mostrando que, no caso, que é como alguns tipos de tratamento que eu acho que a fisioterapia pode entrar, enfim, Uhum. eletroestimulando, enfim. Aí eu vou deixar você para falar um pouquinho disso também, tá? Uhum. Mas só como situações que a gente sabe que depois, no momento de se fazer o tratamento para melhora do paciente, que às vezes é demorado, pode ser uma parestesia transitória ou pode ser uma parestesia que dure mais, isso também tem que ser conversado com o paciente, tá? Ou situações clínicas também, a gente fazer implante, às vezes por um planejamento incorreto, esse implante ele está sendo posicionado dentro desse canal mandibular aí, também gerando uma parestesia, que aí a gente vai ter que ou remover o implante normalmente, quando ele já toca lá, ó, né? Ou às vezes ele está próximo, e mesmo estando próximo, gera parestesia transitória. Enfim, e aí a questão é dele tocar nesse canal, né? De tocar nesse nervo que está passando aqui e gerar essa parestesia. Então, estou mostrando situações clínicas que a gente hoje trata com algum tipo de medicamento, né, tentando induzir essa melhora através de nova estimulação, através da questão do nervo, do baía de mielina, enfim, de axônio, tentando fazer uma neuroregeneração estrutural. Normalmente eu utilizo esse produto Etna, né? Normalmente a gente faz uma aplicação dele de 30 a 60 dias, o paciente vai tomando isso dia a dia. Não só isso, mas esse é um tipo dos Uhum. tratamentos que a gente pode ter para melhorar, mas aí juntamente com isso, eu acho que a fisioterapia pode colocar para a gente situações que possam também ser interessantes. Eu falo isso porque quem trabalha com cirurgia sabe que às vezes isso pode acontecer até por situações que a gente já planejou bem, mas e de ter às vezes uma situação que às vezes é transitória, mas acontece, tá? E, e também a situação de disfunção temporomandibular. A gente sabe que a TM é uma articulação triaxial, né? Uma articulação que a gente tem movimentos discursivos aqui de fechamento, abertura, lateralidade, protrusão, enfim, uma série de movimentos e que, por ser uma articulação que eu tenho uma cápsula articular fibrosa, com o tempo pode ter o seu desgaste, né? E é justamente por conta disso que a gente começa a ter. E essas dores aí realmente são dores que geram um desconforto muito grande. Às vezes o paciente tem, nem sabe que é. Ele localiza, mas aí é um somatório de situações, às vezes. Dor, o paciente faz também bruxismo, apertamento, outras situações clínicas que podem otimizar ainda a mais essa dor. A gente tem músculos aqui com uma força tremenda, tipo masseter, pterigóide, que a gente sabe que são músculos da mastigação importantes que tem inserção nessa região também, e se a gente não avalia toda essa situação, você às vezes tem uma dor que irradia aqui para a região de osso temporal, por ter um músculo Uhum. temporal também, então também é uma situação que a gente tem tratamento, né, dentro da odontologia, através de artrocentrese, artroscopia, mas também bioestimulação, mas acho que também a fisioterapia também pode atuar nessas situações clínicas aí, né? Então isso que eu coloquei aí, que eu acho que de importante também para a gente poder fazer essa inter-relação. Em relação à cirurgia ortognática, que são cirurgias também que o bucomaxilo faz com muito sucesso, que mudam às vezes a vida da pessoa, pessoas que às vezes têm, né, o queixo muito para frente, né, uma protrusão muito grande, ou o contrário, e que se sentem às vezes incomodadas com aquilo, né, e querem fazer uma mudança, isso muda a vida da pessoa, todos os sentidos, né? Tanto que normalmente esse paciente ele é assistido pelo cirurgião bucomaxilo, pelo psicólogo, enfim, entre outras áreas, para poder
numa situação geral, a gente chegar num resultado tanto estético funcional, mas também psicológico para esse paciente, tá? Então, assim, cirurgias mais agressivas, que se faz corte na mandíbula, na maxila, e depois você faz fixações com mini placas, ortodontia também entrando junto. Então, situações que às vezes você faz, realmente você lesa essa questão de inervação, entre outras áreas, e que a gente sabe que o paciente já sabe que vai ter um pós-operatório de parestesia, de complicações, né? Então, também é uma situação que eu coloco aí, ó, situações clínicas que tem várias mini placas para você poder fazer esse tipo de situação, mas que os resultados realmente estéticos funcionais são interessantes. E de como o paciente ele pode vir a ter esses resultados satisfatórios. Bom, Uhum. Renato, vamos voltar aí à nossa discussão, então. Só foi mais para dar uma ilustrada que eu acho que é importante para a gente, né, quem está assistindo, principalmente o leigo, se situar melhor, é onde a gente está querendo fazer essa conexão que eu acho importante. O que você acha de tratamento dessas situações que eu falei, que a fisioterapia pode entrar auxiliando aqui a nossa profissão também, a nossa especialidade? Voltando lá atrás, Edson, do lesão do nervo alveolar, a gente precisa deixar muito claro, eu acho que vocês principalmente, o quanto essa anatomia é próxima, seja para extração de siso, seja para um molar que está incluso. A gente, quando não deixa isso claro, o paciente fica com uma catastrofização, chega para nós, fisioterapeutas, com um receio que ele vai ficar com essa lesão que, na maioria das vezes, transcorre com um sucesso, ou seja, ele vai ter uma alopatia, vai ser tratado com o remédio, com um precursor aí de botões sinápticos, com uma melhora de bainha de mielina, com sucesso de eletroestimulação, a laser terapia acelera esse processo inflamatório, melhora muito. E o processo psicológico que esse cara tem, porque não está com a resposta sensitiva e porque não foi explicado antes da lesão que isso poderia acontecer, eu acho que é um fator fundamental. Eu acho que os seus colegas... Eu acho que os Estou partindo do colegas... pressuposto que o colega já explicou, né? Nessa possibilidade aí que a gente já faz esse planejamento anterior. Eu acho que é crucial. Eu acho que você faz e os bons dentistas fazem. Porque eu pego muitos colegas que não fazem. E a paciente chega para a cirurgia achando que seria muito simples e algo que realmente não foi simples. Transcorreu com a lesão, com toque no nervo e houve a parestesia. A parestesia para essa pessoa foi grave, porque ela sente essa gravidade e é um transtorno. Esse transtorno é muito mais, na minha opinião, cognitivo, social, do que biológico. Porque, na maioria das vezes, a fisioterapia e o tratamento alopático vai resolver. Então, hoje a gente percebe que a cinesioterapia, que é o retorno com o movimento ativo e ativo assistido, a eletroestimulação e a laser terapia tem um resultado muito positivo, Edson. Essa é uma resposta. Mas se esse paciente catastrofizar, se esse paciente entrar em pânico, vai ser mais difícil ainda ele responder. Isso é interessante porque a gente sabe que se dá possibilidade de algumas situações que a gente já sabe que pode acontecer, ou até que vai acontecer, né, como mostrei, situações de cirurgia ortognática, ou então de extrações de terceiro molar já em íntimo contato com o canal mandibular, a gente já sabe que vai acontecer. Então, o paciente já entra sabendo disso, entendeu? A gente quer que no pós-operatório dele, né, posterior,
ele tenha uma melhor qualidade de vida e, obviamente, que essa lesão possa ser regredida por completo o mais rápido possível. Né? Uhum. Então, é isso que eu acho que é importante a gente fazer essa troca, até mesmo para que os colegas que passem por esse tipo de situação indiquem para o fisioterapeuta para poder tratar dessas Perfeito. complicações e façam um tratamento em conjunto. Né? É Ótimo. claro que a gente entra com medicação, também Uhum. tem laser no consultório, mas assim, enfim. Mas vocês têm um outro tipo de abordagem que eu acho que a gente só pode somar no resultado final e, obviamente, chegar a esse resultado com maior sucesso e com maior rapidez. Isso que eu acho que é o Uhum. mais interessante desse tipo de interação. Né? Dentro dessa área. É claro que você também sabe que o quanto é importante a gente saber de anatomia antes de entrar em qualquer procedimento desse importante, né? Porque você está Uhum. tratando numa região que a gente sabe que tem peculiaridade, que se a gente desconhece qualquer peculiaridade dessa, aí sim o dano vai ser maior ainda. Então, a ideia é sempre a gente tentar deixar o paciente avisado da possibilidade para que depois não seja uma coisa nova para ele, né? Seja ele já esteja sabendo que isso pode acontecer. Não Mas tenha foi legal você falar surpresa. desse tipo de tratamento, porque isso só venha, como eu estou te falando, a gente trabalhar junto, né? Unir as profissões, né? Dentro da área, né? Cada um na sua. Perfeito. Zazá, Zazá está perguntando qual a sua opinião sobre o implante a laser. Vamos deixar a live fluir bastante? E aí, o que Tá. você acha, Edson? Aí é a tua área total, né? Não, vamos lá, E olha eu só. vou, Na eu vou verdade, responder aqui, mas eu vou pedir para as próximas perguntas serem feitas na caixinha de pergunta, tá bom? Vou abrir para o Zazá, porque Zazá é seu cliente, então a gente vai deixar isso acontecer. o Azar, para quem não conhece, é um grande amigo da família, pô, família do Renato, que me recebeu muito bem quando eu fui a Paris. Poxa, uma pessoa artista de primeira. Parabéns pelo teu trabalho, Zazar. Fico muito feliz de você estar aqui, de ser teu amigo também aí. E tudo que você desbravou aí na França, em Paris, esse tempo todo, teu reconhecimento aí e aqui no Brasil também, em toda a tua área, parte artística e cultural. Parabéns. Então, na verdade, implante a laser, de repente, não sei. O laser, a gente tem vários tipos de laser que a gente pode utilizar na odontologia. Mas, na verdade, para fazer implante, eu não sei o que foi passado para você, mas não tem como fazer uma cirurgia a laser. O laser ele serve para fazer, por exemplo, ao invés de você fazer uma incisão normal com bisturi, você pode fazer com laser, um laser de mais alta potência, né? Você pode fazer o que o Renato falou, bioestimular a área para você ter uma resposta inflamatória melhor, né, no pós-operatório. Mas para fazer a cirurgia, a gente ainda não, pelo menos assim, eu não tenho conhecimento, né, dentro da odontologia. A gente está sempre tentando estar se reciclando aí eu não tenho conhecimento em relação a fazer a cirurgia a laser, entendeu? O laser ele serve para isso, para fazer incisão, mas para fazer o implante eu preciso fazer a técnica convencional, né, usando aí uma situação de brocas, de fresas que a gente vai fazendo no osso para até colocar o implante. Mas o laser serve para isso que eu estou falando, para fazer bioestimulação, Uhum. para abrir a gengiva, abrir um retalho, enfim, para fazer procedimentos como esse. Respondi a pergunta aí, Renato? Perfeito. Amigo, vamos para a segunda parte que você mostrou lá, a DTM. Então, a gente tem uma articulação ali, talvez a mais complexa do corpo humano, né? Que Sim, está aí precisando, às vezes, refletindo em várias partes do corpo e gerando, às vezes, cervicalgia, gerando exato. dor de cabeça, gerando enxaqueca e a odontologia está com uma união, né? Ou uma área
tendo aí com a fisioterapia, trabalhando junto. Eu tenho, particularmente, um sucesso muito grande, né, nesse diagnóstico da DTM. A gente tem essa parceria, né? Você me mandando cliente, eu te mandando cliente. E Com a, certeza. a nossa avaliação é que grande parte das dores que são referidas de sendo dor temporomandibular pode ter uma relação com problema cervical. Então, a gente, por ter esta íntima relação, principalmente de C0, C1, né? Essa musculatura cervical está intimamente relacionada com a região da nuca, com a região temporal, com a região do masseter que você mostrou. Quando a gente reorganiza essa região, geralmente esta região volta a se reorganizar. Ou quando a gente manipula essa região da ATM, da articulação temporomandibular, a gente pode voltar a corrigir essa mastigação, essa oclusão, às vezes não precisando de uma intervenção cirúrgica. Isso deve ser uma avaliação, uma anamnese biprofissional, né? Tanto da odontologia como da fisioterapia. Como você tem recebido esses clientes, Edson? Então, na verdade, Renato, a gente dentro da odontologia, a disfunção temporomandibular é uma especialidade que, assim, os tratamentos são bem complexos, entendeu? Como eu falei ali, você tem a cirurgia bucomaxilo tratando-se muito bem através, às vezes, de tratamentos menos invasivos, como eu mostrei, tipo uma artrocentese, artroscopia, mas às vezes com tratamentos até mais invasivos, tendo que fazer uma cirurgia, às vezes, para você trocar, refazer aquela área. Juntamente com isso, a gente tem outras especialidades trabalhando em conjunto. Por exemplo, se você tem um paciente que tem qualquer tipo de trauma oclusal, isso pode impactar naquela região. Então, a gente vai ter lá o especialista na área de oclusão fazendo situações específicas, né? Placas, mio-relaxantes, né? Fazendo, às vezes, alguns desgastes dentários para você ter toques menores, tratando de parafunções, né? Isso aí já vem uma outra situação junto, que as parafunções como bruxismo, enfim, apertamento, entre outros, isso gera também um desconforto grande o paciente e normalmente nessa região também. Então a gente tem que fazer um diagnóstico aí bem abrangente, né? Às vezes você não tem apenas uma causa só. Uhum. Às vezes eu já um paciente também que é dentado há muito tempo, que usa prótese total, prótese removível, próteses que não foram adequadas àquele paciente, que já não funcionam mais, e que você tem todo um problema voltado para aquela região ali, que acaba culminando naquela área, entendeu? Então, às vezes, dentro da própria odontologia, são situações que a gente precisa também trabalhar com as especialidades atuando em conjunto, né? E fora isso, a gente ainda tem as outras especialidades médicas, né? Médico, fisioterapeuta, que às vezes até o neurologista, você, dependendo das situações, o paciente tem muita dor de cabeça, enfim. Então, em determinadas situações, a gente tem um tratamento que é complexo, porque só o paciente sabe, né, o tipo de dor que ele tem ali, que é uma dor Perfeito. extremamente incômoda, né, e quando essa dor reflete, você falou, pescoço, dor de cabeça, na cavidade oral também. Então, assim, às vezes é uma conjugação de tratamentos, né, que cada um atuando na sua área vai poder, a gente vai conseguir chegar no melhor possível paciente. Do caso menos invasivo até o caso mais extremo, tendo que ser uma cirurgia voltada para aquela área. Por isso que eu falo que são situações que a gente não consegue, às vezes, tratar sozinho. Tratar, você tem que tratar junto com os outros colegas, cada um dentro da sua especialidade mais maior, e aí sim a gente chegar num resultado integrado melhor para aquele paciente, entendeu? É interessante ouvir a tua opinião dentro da fisioterapia, porque você
tem esses pacientes que vêm depois para, né, Uhum. para a situação pós, que já pós-tratamento, enfim, Uhum. e de você estar conseguindo auxiliar, né, e resolver esses casos lá na Uhum. frente, né, que Uhum. já foram, obviamente, normalmente algumas vezes já tratados até por nós, cirurgiões dentistas, e que depois a gente passa para vocês poderem auxiliar nesse tratamento a longo prazo também, né? Edson, eu tive um caso interessante de um paciente que teve DTM pós-implante. Então, ele era um paciente que teve prótese por muito tempo, né? Uhum, Então, se acostumou com a prótese, fez um implante total e uhum, pós-implante teve DTM. A gente conseguiu, né? E é comum essa DTM pós-implante, ou seja, ele teve que se reorganizar com aquela nova dentição. isso aí. Então, ele Isso é acabou. importante que você falou. Por quê? Uhum, Porque que acontece? O paciente, quando ele é dentado, né, o dente, entre o dente e o osso, isso é uma questão que a gente chama bastante atenção, a gente tem um tecido chamado de ligamento periodontal. uhum, Como tem lá na articulação, lá, um tecido fibroso que confere a mobilidade do dente. Mesmo que seja imperceptível, mas o dente tem uma mobilidade que é importante, porque senão o dente não se movimentava. E se o dente uhum, ficar rígido, apesar de a gente não visualizar essa mobilidade, ele não pode ser rígido ao osso. Se ele for rígido, a gente vai ter reabsorção radicular. Ok. Então, o dente, ele tem esse tecido chamado de ligamento periodontal. Né? Eu sou periodontista, então a gente tem os tecidos que sustentam o dente, que é o osso alveolar, o ligamento periodontal e o cemento radicular, que é um tecido que recobre a raiz do dente. Já o implante, não. O implante é implante osso. Eu não posso ter tecido fibroso entre o osso e o implante, porque se eu tiver tecido fibroso, o implante ele não vai se integrar, ele vai sair. Então, isso é uma coisa importante a gente definir. Dente se mexe, implante não se mexe. Tá? O ótimo. implante é fixo ao osso. É 80 ou 90% de contato. Então, o que acontece? Quando o Uhum, paciente faz, durante muito tempo, usou um trabalho removível ou uma prótese total e ele faz implante naquela região, faz uma reabilitação visando reabilitar aquela área com implante, que é um trabalho que realmente a gente traz para o paciente bastante confiança para a mastigação, você melhora a função, melhora a estética. Mas ele precisa se reacostumar agora a utilizar o seu aparelho, a gente chama estomatognático, né? Que uhum, na cavidade geral faz parte de tudo isso. Então, se ele faz um trabalho duplo ainda, superior e inferior, é mais complexo ainda, porque ele vai ter que aprender agora a mastigar, e né, com uma o situação, cérebro tá se remodelando isso a essa aí, nova. com uma Estava situação 20 totalmente anos com diferente. aquela prótese e agora com esse novo dente, né? Isso aí. Às vezes a gente, como profissional dentista, pensa só naquela colocação ali, mas tem uma série de outras situações. Né? Inclusive isso, psicológico. O paciente, pô, às vezes, ele não conseguia mastigar, né? Ele não conseguia falar direito. E agora ele sai mastigando, ele sai falando, ele tem estética, ele pode comer um churrasco. Enfim, então são situações que mudam a vida da pessoa, né, Uhum, por um completo. Né? Mas o que eu falo em relação, aí voltando aqui a DTM, que aí uhum, você vai ter que colocar a sua ATM, a nossa articulação temporomandibular, ela vai voltar a ser utilizada de uma nova maneira. Algumas vezes a gente, por isso que a gente quando faz trabalhos assim, totais iniciais, superior e inferior, às vezes as próteses são próteses metaloplásticas, que são próteses de metal com resina, justamente para uhum, você ter menos peso nesse trabalho. uhum, Porque já fazer um trabalho metalocerâmico direto, isso pode impactar de alguma maneira, né, nessa região também. Então é uhum, toda uma situação que a gente vai avaliar clinicamente, né, mas que com certeza o paciente ele vai ter que se acostumar, né, com uma nova, às vezes um novo posicionamento de mastigação, enfim, e que isso realmente gera situações que são diferentes. Às vezes eu não vou nem dizer que foi o tratamento que gerou esse tipo de disfunção, entendeu? Porque ele já poderia utilizar próteses mal adaptadas,
durante Uhum. muito tempo, né? E que agora, quando ele faz um trabalho que ele reposiciona de novo essa mandíbula, esse osso mandibular e o osso maxilar, ele pode vir a ter algum tipo de diferença e, consequentemente, esse tipo de problema ocorrer, acontecer. Foi o gatilho final. A gente está falando aqui de ser multidisciplinar e transdisciplinar. A Cláudia está fazendo a pergunta aqui, olha aí, Edson. Fonoaudiologia, às vezes, precisa até ser acionada, então, né? Porque a gente está falando aí da fisioterapia com a odonto, mas é fisioterapia, é nutrição, é fonoaudiologia, para que esse cara agora precisa mastigar, precisa deglutir Sim, corretamente. não. Importantíssimo. A fonoaudiologia também é uma especialidade que trabalha em íntimo contato, com ortodontia muito, com aqueles pacientes lá que eu falei da cirurgia bucomaxilofacial, pacientes que vão passar por procedimento de cirurgia ortognática, enfim, que tem uma mudança radical. E também, a gente, quando coloca alguns trabalhos protéticos como esse, dependendo da situação clínica, o paciente, às vezes, ele até se acomodar de novo a falar, enfim, a gente tem alguma dificuldade. Por isso que eu falei de a gente trabalhar primeiro com, com trabalhos menos compressivos, né? Com trabalhos mais leves, entendeu? Tipo próteses Uhum. de metaloplástica, de resina. Mas a fonoaudiologia é importantíssima, trabalha diretamente com ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, enfim. Agrega muito na nossa especialidade também. Ótimo. E a ideia é que a gente está mexendo com tudo, né? Uma prótese dentária está mexendo com córtex, que agora está tentando entender como a gente está mastigando de novo, ensinando essa musculatura a como deve ser remastigada. A gente vai falar daqui a pouquinho, já estamos chegando no final. É impressionante como uma conversa boa chega ao fim. Mas o Zazá está perguntando aqui, ó, uma infiltração dentária ou uma inflamação dentária pode influenciar em problema cardíaco? Como é que é Ah, essa essa é inter-relação? uma pergunta interessante, hein? A gente tem aí, vou te falar desde os trabalhos iniciais sobre isso, né, que é chamada Uhum. teoria de infecção focal. Lá atrás, isso já era falado quando a gente tinha um foco dentário. Se não fosse tratado, esse foco dentário poderia causar um outro tipo de problema à distância, né? E aí a gente sabe que se você tem, por exemplo, um canal que não foi tratado, um paciente que, que, que tinha um tratamento de endodôntico para fazer, não foi feito durante muito tempo, e se esse paciente já é um paciente que pode desenvolver, já é um paciente com histórico de válvula, né, no coração, a gente sabe que pode haver o quê? Esses micro-organismos estão ali através de uma bacteremia, a gente tem bacteremia. A bacteremia é quando esses micro-organismos vão para a corrente sanguínea. A Uhum. gente o tempo inteiro a gente sabe que isso pode acontecer. Numa simples escovação que a gente faz, a gente tem, obviamente, menos, mas tem. Quando você faz procedimentos mais invasivos, né, dependendo da área, no nosso caso aqui na periodontia, a gente faz uma raspagem e o sangramento, enfim, isso pode gerar uma bacteremia. Mas essa é a primeira teoria, tá, Renato? Mas hoje na periodontia a gente tem uma área de medicina periodontal. Até vou abrir um parênteses hoje, o professor Fischer, Ricardo Fischer, que é o diretor da Faculdade de Odontologia da UERJ, né, e é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande nessa área, responsável pelo mestrado da UERJ, doutorado, na área de periodontia. Eu vou fazer hoje uma entrevista com ele às 19 horas lá pela Uni São José, pelo YouTube, no canal da Uni São José. Legal. E ele justamente vai falar sobre medicina periodontal. Vai falar sobre algumas situações que a gente tem a possibilidade, né, de ter esse tipo de problema maior. E aí entra a questão de doença cardiovascular. Por algumas situações que eu não vou explicar tudo agora aqui, porque senão fica muito grande, mas a gente tem interrelação hoje, né, já comprovada. É claro que eu não posso afirmar, mas há interrelação entre a periodontia com doença cardiovascular e entre outras doenças, como parto prematuro de bebês de baixo peso, como doenças pulmonares, entre outras. Por isso que como você colocou em relação à permanência do fisioterapeuta na UTI, eu acho também importante do periodontista a gente conseguir isso também, porque alguns procedimentos, né, que são feitos em paciente que fica entubado durante muito tempo, você tem um risco maior
a ter determinados tipos de contaminações de doenças que podem vir da cavidade oral, trazendo problemas maiores para esse paciente, a nível de saúde geral. Mas se puderem, assistam hoje essa live, que vai ser muito bem elucidativa para esse tipo de interação, de situação. Canal São José, só buscar lá no YouTube, Uni São José, no YouTube. Hoje, às 19 horas, eu vou estar entrevistando o professor Ricardo Fischer, pela Uni São José, no projeto Amigos de Odontologia. Tá. Edson, eu vivi uma situação com o professor Rafael. Rafael é um amigão meu que está no dia a dia do CTI. Ele me mandou uma foto que eu não acreditei. Se não fosse ele, eu ia achar que era mentira. Ele tentando aspirar um paciente, o paciente não conseguia ser aspirado, paciente desaturando, até que tiveram que praticamente entubar o paciente. E quando tiraram o tubo orotraqueal do paciente, o paciente tinha uma rolha enorme. E quando viram, limparam, não era uma rolha, era um canino. Na hora de entubar, o dente foi junto. Aí, de novo, a necessidade de um dentista o tempo todo. Se tivesse... Isso acontece pior às vezes, Renato. Sabe que a gente vê às vezes acontecer? O paciente com prótese removível, na hora de entubar, não remover a prótese do paciente, acontecer esse tipo de coisa, entendeu? Meu então, assim, Deus do céu! A gente está falando de situações, mas eu estou sendo até mais abrangente, né? De uma situação de você ter um controle maior de determinadas situações quando você tem um profissional ali. Então, eu levanto essa bandeira também para o dentista na UTI, como você está levantando o fisioterapeuta na UTI, que eu acho importante. Aqui tem mais uma perguntinha da... Claro. Cláudia, toxina, você associa também, às vezes, o Botox? Quando é que você usa? Aí a gente sabe muito da parte estética, na parte clínica. Você também usa, Edson? Então, eu não faço essa área de harmonização no facial, né? A gente tem colegas na nossa clínica que faz, mas sim, hoje a harmonização orofacial, o uso da toxina botulínica, principalmente você fazendo, aplicando naqueles músculos que eu mostrei, músculos de mastigação, maceta, e você acaba você contraindo menos criando um relaxamento dessa musculatura e tendo efeitos benéficos, sim, Cláudia. Isso pode ser utilizado, vem sendo utilizado, volto a dizer, tratamento associado. Não é só uma situação, mas é importante, sim, se fazer, bem como para a questão também, para outras situações clínicas, além da questão hoje estética. A harmonização orofacial hoje é uma realidade dentro da odontologia, né? Uma especialidade que eu acho que vem crescendo demais. E cada vez mais os colegas que são os precursores, os pioneiros, tentando se basear em evidência científica para que seja realmente um tratamento benéfico para o paciente, tanto funcional quanto para estético também, sem problema de ser estético, sempre tentando trazer dentro desse fundo aí, desse viés, entendeu? Que eu acho bastante interessante, bastante agregador para os nossos tratamentos também. Muito bom. Outra, para a gente finalizar, que a gente está aqui nos últimos 5 minutos, a cirurgia ortognática, que é algo social, funcional e estético. Né? Social, porque muda a vida da pessoa completamente. Né? Você tem ali alguém que viveu talvez um bullying na infância, não tinha um bom relacionamento, ou estético, porque não tinha uma boa relação consigo mesmo, funcional, porque tinha dificuldade, ora na digestão, ora na mastigação, ora para dormir, né? Ora para fazer a própria higienização bucal. E, de repente, vem um dentista e tem que convencer esse camarada, e eu passo por isso como fisioterapeuta, a tirar o estigma da dor. Porque alguém já disse para ele que é a pior cirurgia do universo, que dói demais, que vai ser algo muito
pós-cirúrgico tremendo, e eu tenho vários pós-cirúrgicos que não é nenhum bicho de sete cabeças, que realmente tem que passar por aquele período de repouso, né, de reparação óssea, mas depois a fisioterapia entra para fazer ali uma readaptação cortical, para refazer a cinesioterapia, para ensinar aqueles músculos a se readaptarem, e é um sucesso. Fala um pouquinho da ortognática, eu sei que é uma especialização do bucomaxilo, mas por Então, que a sociedade tem esse medo tão grande dessa na cirurgia? verdade, então, não é uma cirurgia que eu realizo, né? Não é minha especialidade, mas assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo serviço de cirurgia bucomaxilo da UERJ, que é chefiado pelo professor Paulo José Medeiros já há muito tempo, foi meu professor e hoje é um grande amigo. E vejo os colegas que foram formados lá, assim, entre outros, né? Um trabalho muito interessante, muito assim competente, né, nessa área, porque normalmente o paciente que vem procurando, né, a cirurgia ortognática é o paciente que ele quer muito fazer. Né, e eu acho que normalmente a primeira procura é para a questão estética e obviamente funcional também, mas situações que às vezes as pessoas, né, querem melhorar a parte estética, se sentem às vezes até um pouco mulher em relação à vaidade, enfim. E os resultados que ela pode te dar hoje, cada vez mais, são cirurgias que tem planejamento virtual, que você pode fazer de uma maneira muito mais conservadora do que era feito anteriormente, né? E com todos esses cuidados, mas a gente sabe que, obviamente, a gente pode ter alguma sequela pós-operatória que o paciente, nesse caso, então, por já ser um caso bem mais extremo, o paciente já sabe que vai passar por isso, né? E ele acaba aceitando, mas como eu te falei, é um procedimento que é feito dentro utilizando, né, fazendo essa transdisciplinariedade, como você falou, né? Uhum. O cirurgião bucomaxilo, o psicólogo, né, depois o fisioterapeuta que vai dar suporte também posteriormente. Então, assim, o paciente tem que entender isso, tem que querer muito, né? Mas o serviço de lá da UERJ, do Pedro Ernesto de bucomaxilo, é sempre muito procurado. Tem fila para esse tipo de procedimento aí. Para quem realmente queira fazer, poxa, eu acho que vale a pena, fazendo sempre com um profissional aí de alto padrão, que a gente tem vários aí na cirurgia bucomaxilofacial também. Eu normalmente Olha. indico para esses colegas aí, entre outros que a gente tem, o Sr. Roberto Prado também, que é referência, enfim. Entre outros que são referência nessa área específica de cirurgia ortognática, entendeu, Renato? Mas que a gente sabe, por ser uma cirurgia agressiva, que você tem que fazer, né, cortes ósseos, religar, né, isso tudo demanda depois um tempo de cicatrização, e que o paciente, às vezes, normalmente tinha que ficar bloqueado um determinado período, para você ir trabalhando com ortodontia sempre junto. A ortodontia, ela é imprescindível nesse tipo de procedimento cirúrgico também, mas que os resultados são muito interessantes. É uma especialidade dentro da odontologia que é muito respeitada e que, poxa, que consegue chegar a resultados incríveis aí, como eu te falei, tanto funcional quanto estético. Edson, meu amigo, Pô, doutor em vai terminar odontologia, mesmo? Não queria que acabasse, né? mestre, membro da Academia Brasileira de Odontologia. Rapaz, eu tenho uma admiração enorme por você. Muito obrigado por estar nessa live esclarecedora. Eu acho que Poxa, esse momento de quarentena serve para isso, para a gente estar próximo, divulgando ciência, as nossas profissões. Obrigado com por estar certeza. aqui, obrigado por estar Eu, dividindo um pouquinho do seu muito conhecimento. Se despede aí do meu nada, pessoal. Obrigado pelo seu pessoal que está aqui. E até breve. Assim que esse Covid já passar, eu vou te dar um abraço muito com forte. certeza. Eu queria te agradecer muito pelo convite aí. Eu vi queria agradecer, eu vi que algumas pessoas conhecidas aqui entraram. Minha esposa está presente. Um beijo para você, Bom, Ana Cláudia. Vi o professor Augusto Bessa, o professor Egmont
Chagas, professor Fernando Almeida. Esse eu consegui ver, mas se mais alguém também estiver presente aí, Que que eu bom. tenha esquecido, né? E agradecer de novo o Zazar. Poxa, é uma pessoa maravilhosa. Tudo de bom para você, Zazar. Fique bem. Amigo, tudo de bom para você. Muito obrigado mais uma vez aí. Tamo junto sempre, tá bom? Um beijo para Sempre. teus pais também, teu irmão, família toda, esposa. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço, querido. Fique na paz. Até breve. Tchau, tchau. De bom. Essa live foi com o querido Edson. Então, sexta-feira tem mais, hein? Sexta-feira a live é com Mamu. Ele é um professor africano que trabalha no Brasil. Ele é o pai da Fatu. Vocês lembram da Fatu? A Fatu, ela ficou mais conhecida agora nesse último episódio aí de racismo que infelizmente ela sofreu. E o professor Mamu já era meu colega lá da UFRJ, ele fez mestrado, doutorado em engenharia, e nós vamos falar sobre ciência na África. E vamos relembrar esse episódio da Fatu que aconteceu recentemente. Ele foi um guerreiro. Então, sexta-feira, vamos conversar com ele, tá bom, André? Um abraço, Hugo. Um abraço, Maia. Um abraço, Ana Cláudia. Até sexta-feira, Zazá. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Suzana.